Eu queria discutir hoje aqui especificamente longo prazo, né, mercado de longo prazo, crédito corporativo. Ou seja, eu não vou falar de imobiliário, eu estou focando basicamente como é que o crédito de longo prazo evoluiu, quais as condições, como é que ele opera hoje no Brasil. Pode parecer irônico que eu esteja, a pergunta que eu estou fazendo, será que o Brasil está virando um país normal? Depois do cenário que o Troster fez aqui, uma economia que está com alta inflação, com problemas de crédito seríssimos e, eventualmente, algumas empresas em recuperação já nesse momento, o que é normal? E aí eu vou discordar talvez um pouco do pessoal da primeira mesa, não que eu discorde do que eles disseram, quer dizer, faltou um projeto de desenvolvimento do Brasil, não tem a menor dúvida. Nós não temos nada parecido com o que foi chamado aqui de projeto de desenvolvimento desde os anos 70. Entretanto, se a gente olha do ponto de vista financeiro, a evolução que houve no Brasil dos anos 80 para cá, ela tem uma sequência, ela tem um rumo extremamente claro, né, que permeia desde o governo Sarney até o governo Lula. Né? E o que foi? Foi a integração do Brasil no sistema financeiro globalizado. Para você fazer isso, trazer a grana dos caras para cá, você precisou mudar câmbio, precisou mudar banco, precisou mudar dívida pública, precisou mudar a bolsa de valores. Mudou radicalmente tudo que a gente tinha no início dos anos 80. Foi um processo que começa em 89 e vai até 2005, quando finalmente nós, brasileiros, temos direito de abrir conta no exterior livremente. Conta de capital está aberta. E isso é muitíssimo interessante, certo? Quer dizer, a despeito de todas as mudanças ideológicas, a despeito de todas as situações políticas, esse foi um processo perseguido consistentemente e, do ponto de vista de sucesso, extremamente bem-sucedido, do meu ponto de vista. Né? O ponto alto dele é o período 2006, 2008, 2005, 2008, quando a entrada de capital estrangeiro é tão cavalar, comprando ativos denominados em real. Onde é que a gente já viu isso? Os caras virem comprar a gente? Mas o projeto não foi um projeto desenvolvimentista no sentido que a gente tem do passado, da indústria, da produção. Foi um projeto de valorização dos ativos, né? Nós, brasileiros, a sua ideia da casta, ficamos muitíssimo mais ricos, né? E vendemos para os caras. E tchau, boa benção, viramos rentier, até porque o Brasil é o paraíso do rentier. Correto? Então, o ponto que eu estou querendo trazer aqui, do ponto de vista de normalidade, é esse período longuíssimo de reforma financeira, extremamente bem-sucedido. Hoje o Brasil e é mesmo, um paradigma do ponto de vista de regulação bancária ou de mercado de capitais. Tá? Se você for aos Estados Unidos e vir a regulação deles, comparar com o Brasil, você senta no chão e chora nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável comparativamente com o que o Brasil tem de evolução. O ponto é, em que medida essas reformas impactaram o mercado de longo prazo, corporativo, em que isso criou algo mais próximo de um setor privado mais vibrante, mais atuante nessa área. Se a gente voltar a início ali dos anos 2000, não muito longe, não, 10 anos atrás, esse era o quadro que a gente tinha com relação ao mercado de crédito de uma maneira geral, certo? O crédito era escasso, 27% do PIB, porcaria, certo? Nessa época já o imobiliário nos países, só o imobiliário era 70%, 80%, é disso que nós estávamos falando, nós tínhamos ficado para trás, tínhamos ficado desconectados, certo? Pior do que isso, ele era extremamente volátil. Cada crise que tinha encolhia, depois vinha, depois não sei o que, era uma chacoalhada, né? Terceiro ponto, taxa de juros elevadíssimas, estamos aí, é o país do rentier. Concentração elevada. E, do meu ponto de vista, não foi somente um processo de mercado. O Banco Central, em 94, quando introduziu as Basileia I e as regras, propositadamente desenhou um sistema extremamente concentrado, com altíssima rentabilidade e de baixa inovação. O que o Banco Central queria, as autoridades queriam? Um sistema de bancos que não enchesse, desculpe a má palavra, o saco. Ou seja, os bancos que tinham sido parte das crises dos anos 80, era ali que estourava, é o seguinte, é para não encher mais, fica aí, Basileia lá em cima, todo controlado, não é para inovar. Não adotaram o sistema anglo-saxônico, não foi uma liberalização, e era o seguinte, é para ser concentrado mesmo, ganha muito dinheiro, mas, por favor, não nos comprometa do ponto de vista de estabilização do projeto. Tá aí. Uma outra característica bastante interessante quando a gente olha o Brasil é a presença de bancos públicos. Isso não é normal. Nós sempre tivemos presença de bancos públicos, temos um banco de desenvolvimento enorme, depois eu vou falar disso mais um pouco, certo?
São especificidades também que, a despeito de todo o projeto de privatização, e eu posso falar porque eu trabalhei nele, ninguém falou, até se falou, mas privatização de banco público, só os bancos estaduais, mas isso é uma outra história, tá certo? Privatizar os bancos estaduais era da segurança ao estrangeiro que entrava aqui. Privatizar os bancos federais, isso aí não entrou na conta. Também é uma coisa interessante de como é que a coisa fica no Brasil. Outra coisa, o sistema era todo curto prazo, certo? 6 meses, 3 meses, dívida pública, etc. e tal, era disso que nós estávamos falando, certo? Por que ele era todo curto prazo? Aí as explicações dos economistas, acadêmicos, quer sejam, são as mais. Tem crowding out, tem. Bom, tem várias coisas. A questão é, tudo ali estava no curto prazo, havia uma dolarização excessiva. A situação em 2002 não era uma situação sopa, era uma situação extremamente complicada. Bom, se a gente olha o que aconteceu daí em diante, a curva azul, que é o Brasil, acho que ela fala por si mesma, certo? Nós fomos o mercado financeiro que mais rapidamente cresceu no mundo. Eu já tive a pachorra de olhar os dados do Banco Mundial e comparar coisas que sejam comparáveis. A explosão financeira que houve no Brasil foi cavalar. Tudo bem, as bases eram mínimas, a gente depois vai ver. O sistema era tão reprimido, tão apertado, que aí as taxas de crescimento. Por que isso? Porque eu estou difundindo os produtos, é aquilo um pouco que o Fernando mostrou aqui. Estou botando para dentro, gente deu. Bom, aí é muito rápido. Videocassete chegou no mercado, aí é rápido, certo? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa impressionante. E nós descolamos da média. Hoje, o mercado brasileiro não é pequeno. O dólar não é pequeno. Pode ser, ainda está muito aquém dos números chineses, ou dos números dos países do primeiro mundo, mas estamos longe de sermos aquilo ali que está ali no meio, tá certo? Países de renda média, etc, etc. Quem tocou isso? Acho que o Fernando também falou um pouco, mas quem tocou isso foram as famílias de baixo, certo? O que entrou aí? Entrou aí habitação e consumo, certo? Então, as famílias foram ao paraíso. Vamos viajar, vamos comprar, tudo bem, sem nenhum problema, não tenho nenhum preconceito com relação a isso. É ótimo que eles entrem, participem, etc. e tal.